Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade que a casa está oferecendo, né, para a gente. Agradecer a Jesus, que é claro que Ele, sendo o nosso modelo e guia, não pode faltar em nossas mentes a sua imagem. Hoje, invocando a imagem de Jesus, mas não Jesus da cruz, mas o Jesus da luz. Esse da cruz a gente já trabalhou muito com ele, a gente já, como dizem os especialistas, escreveram rios de tintas sobre o Jesus da cruz. Estava conversando com o pessoal ali fora, a Mônica, né, primeiro me convidou, falando para a gente vir aqui hoje, e aí eu me lembro que o Kardec era assim, né? Eu estava lembrando com a turminha ali que era assim, não era assim, e a gente vai lembrando assim de quanto tempo faz que é, né? Mas eu gostaria de já começar pedindo desculpa a vocês, porque, primeiro, que eu não sou palestrante, né? Ainda vou chegar nesse estágio, e como professor de Física e Matemática, eu leciono em Mirassol, na escola pública, e então eu me coloco mais na posição de um provocador, no sentido de questionar as coisas que estão à minha volta, né? E a segunda é que eu não devo deixar de confessar a vocês que, apesar do meu nome ser Luiz Antônio, o meu apelido é Lula. Então, se eu estivesse em Mirassol, se eu falasse Luiz Antônio, ninguém saberia quem está falando, né? Infelizmente ou felizmente, o apelido é Lula, e assim é desde que eu nasci. Então, só não me convidem para ir em passeata, porque não vai dar certo, né? No meio de uma passeata, alguém me chamar de Lula pode trazer aí alguma consequência. É interessante pensar que nessa situação de professor da rede pública, né, de educador, muitas vezes criticado por ser educador, a gente passa algumas situações complicadas, complexas, né? Hoje mesmo tive essa experiência, mas eu queria colocar para vocês algumas situações que me fazem pensar no tema da minha fala hoje, que é a esperança, né? Por quê? Porque esse questionar, esse provocar o aluno no momento que ele está na sala de aula, talvez seja a maior ferramenta que o professor tem, né? Não é só passar o conhecimento. Hoje mesmo, numa reunião na escola, você vê os especialistas em educação falarem, coisas tudo, claro, questionáveis, porque a partir do momento que você está falando com educação, você está falando de ser humano, está falando em aquele ser querer aprender, né? Até um tempo atrás aí, eu sempre falei isso, que uma coisa que me incomoda muito nos alunos, e eu gostaria que aqui, se acontecer também, não me levassem a mal, né, a crítica, mas uma das coisas que muito me incomoda no aluno é quando a gente chega com a aula preparada, faz aquele, né, aquele oba-oba tal, e o aluno está encostado na carteira, deitado na carteira, e eu ainda não consegui, nesse momento, ter essa situação de controlar, talvez, a minha ignorância nesse ponto. Por quê? Porque o dormir me incomoda, o adormecer me incomoda, que para mim é uma fuga, né? Esse dormir, esse fugir do aluno, e eu pego muito no pé deles, né? Não aceito, enfim, a gente acaba agindo, às vezes, até com uma certa ignorância, no sentido de chamar atenção. Pô, não dorme, e por que dorme, enfim. E pesquisando aí, lendo sobre isso, nesse questionário do aluno, por que se dorme, por que ele ou está fugindo ou não, recentemente eu vi uma pesquisa que por que os alunos jogam tanto, né? Fala-se tanto no celular, por que eles vivem no celular jogando. E é interessante pensar que o celular, principalmente o jogo, né, o game que está no celular ou no computador, ele faz um desafio ao aluno. Ele faz com que o aluno fique naquele jogo, querendo sempre passar numa outra fase, e naquela ansiedade de querer, ele vai cada vez mais. E é claro que quando você pega numa lousa e vai colocar aí uma situação de física, de matemática, é muito mais complexo para ele. Ele não vai querer prestar atenção naquilo, mesmo porque em uma hora de jogo que ele está ali no celular ou no computador, ele tem cerca de 100 descargas de dopamina no cérebro, na sua corrente sanguínea.
Lembrando que a dopamina ela é uma substância do prazer. Então imagina, em 1 hora você ter 100 prazeres. Sendo que você, numa aula de matemática ou de física, você dá aula, faz exercício, dali 2 semanas, 3 semanas você faz uma prova, tem que esperar o professor corrigir, para ver se você atingiu aquele prazer, né? Nossa, fui bem ou não fui. É claro que o jogo vai ser muito mais interessante para ele. Então, cientificamente está provado. Ele não vai ter a paciência de pegar e falar, não, eu quero aprender isso. Né? Hoje, 6h30 da manhã, eu não gosto muito de dormir, eu tenho um problema com sono, se eu pudesse acordar às 4 horas da manhã e estar trabalhando, fazendo alguma coisa, eu faria. Eu sei que não é do aluno fazer isso, mas eu sou assim. Eu vi escrito uma palavra num caminhão assim, e me chamou a atenção, né? E lá na escola nós temos o Centro de Estudo de Línguas, em que é oferecido para o aluno aprender uma língua estrangeira, aí esse aluno vai até lá, faz a sua matrícula, chega aos sábados, ele vai ao curso, a hora que ele entra na escola, ele fala assim, puxa, professor, por que você veio hoje? Aí você fala, meu Deus, mas foi você quem veio fazer matrícula, foi você que escolheu o curso, foi você que veio. Aí você reza para o professor não ir. Então tem alguma coisa que não está certo, né? Porque foi você que fez a escolha, o livre-arbítrio é seu. Né? Essa coisa de pensar no que você está fazendo, que está de acordo com o conhecimento espírita, né? Questionar sim, procurar o bom senso das coisas. Kardec sempre fez isso quando ele se colocou na Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, foi para que as pessoas pudessem debater os assuntos, porque o Livro dos Espíritos ele é uma obra básica, mas as coisas avançam. Né? Hoje, quando você vê assuntos como o magnetismo, que o Kardec fala, magnetismo animal, tarará, hoje você tem ideias, né, e palavras mais avançadas cientificamente falando que vão reforçar a ideia do espiritismo, né, em 1850, 57, 60, né, termos que outras religiões usam, a gente não usa em termos religiosos. Então, esse questionamento sempre é importante ter a partir do momento que você passa a conviver com as pessoas. Né? Algumas coisas me incomodam, por exemplo, quando a gente se fala, né, o Estado é laico, o Estado não pode ter nenhuma religiosidade, aí eu olho para a minha escola, vejo algumas repartições, aliás, todas as repartições públicas, com crucifixo pendurado, né? O Estado de São Paulo, como que o Estado é laico se ele é Estado de São Paulo, Espírito Santo? Né? Essa hipocrisia nossa me incomoda, porque como que um aluno está ali estudando, questionando, e você não poder falar de religiosidade? Claro que se um aluno me perguntar, e eu não vou defender a minha religiosidade, a minha ideia de reencarnação, mas dizer que o aluno não vai falar, ai meu Deus, errei a conta, é impossível. Né? A gente convive com isso todo dia, o aluno questionando, mas por que é assim? Por que existe a teoria evolucionista, Darwin? Ou então, por que você fez assim? Porque Deus quis. Eles falam desse jeito para a gente. Eu não posso ter essa postura enquanto educador para esse aluno. Então, questionar as coisas é uma das ferramentas que a gente tem no ato de provocar. Talvez uma das pessoas que mais me ensina religião e religiosidade é um ateu. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver palestras do professor Leandro Carnal, que é um professor de história da Unicamp, que posso dizer que ele é ateu porque ele mesmo diz, né? Ele se proclama ateu, e um ateu que dá aula de religião. Né? E quando eu vejo a argumentação que ele faz defendendo a sua ideia de ateísmo, ele reforça a minha ideia de religiosidade, porque tudo que ele fala, eu procuro formalizar um raciocínio lógico para dizer naquilo que eu tenho certeza. Então, eu não acredito em Deus, eu tenho certeza nesse Deus. Claro que é um Deus criador, eu não posso acreditar, como no Velho Testamento fala, em
diversas passagens, num Deus vingativo, num Deus que manda alguém sacrificar o seu filho. Mas como o próprio Kardec falou, se existe alguma coisa que vai de encontro ou contra a postura de Jesus, é porque alguma coisa não está sendo bem interpretada. Por quê? Porque se Jesus foi o nosso modelo, é o nosso modelo e guia, é um modelo de amor, é um modelo de desprendimento, é um modelo de tantas coisas boas, então aquilo que se diz que ele faz que vá contra isso, eu não posso aceitar. Para mim fica difícil, né, nessa ideia de discutir, raciocinar sobre os fatos, para mim fica difícil acreditar que Jesus chega um belo dia no templo e sai quebrando barracas e agredindo os vendilhões do templo. Eu, particularmente, tenho dificuldade em pensar que Jesus possa ter feito isso. Ao meu ver, deve ter alguma coisa mal interpretada nesse texto. Mesmo porque é do conhecimento de muitos, o nosso na intimidade de sempre vê-lo em palestras, né, através do YouTube, o Haroldo Dutra, dizendo que no templo de Jerusalém você tinha cerca de 20 mil pessoas trabalhando no templo, você tinha um destacamento de soldados que ficavam cuidando da segurança do templo, aí chega alguém lá, ou algumas pessoas querendo quebrar. Quer dizer, eu particularmente acho que a gente deveria estudar mais. Aí até achei interessante, né, Espiritismo Estudado, né, no jornalzinho aqui, justamente por causa disso. Né? Quando eu penso que Deus, né, veio estar com alguém aqui na Terra, é complicado para mim, particularmente, isso. Né? Quando fala, Deus então esteve com Abrão, será que foi realmente esse Deus que a gente imagina ou imaginou até então? Porque com o Espiritismo e com a razão que cada vez mais nos fortalece, a gente passa a ter um questionamento maior sobre isso. Eu tenho conhecidos, pessoas, né, que chegam e falam assim, nossa, eu converso com Deus, Ele me atende. Eu falei, nossa, que moral que tem essa pessoa, né? Deus chegar até ele e conversar com ele. Né? Essas coisas me incomodam, né? Me incomoda ver, não sei se vocês já ouviram, quem já ouviu, por favor me auxilie, que eu estou pesquisando isso, mas chegaram para mim e disseram assim, eu fiz uma cirurgia bariátrica espiritual. Eu fiquei pensando, sinceramente, como que pode fazer uma cirurgia bariátrica espiritual? É no perispírito? Como é que se faz isso? E não é dizendo que não é possível. É questionando como se faz esse processo. Porque eu tenho que entender a coisa pelo lado científico da medicina. Senão, não é milagre. Eu não posso entender esse milagre. Se eu hoje não entendo esse fato, então me falta conhecimento para isso. Eu sou ignorante nesse ponto. Eu gostaria de acreditar, por exemplo, que o problema do Brasil hoje, ou foi, ou é, de um partido ou dois. Eu gostaria de acreditar que um determinado partido causou todo um retrocesso, talvez. Agora já estão aí buscando impeachments do Temer, do presidente da Câmara, que já foi afastado. Enfim, por que eu tenho que aceitar que é um ou o outro? Esse tempo atrás eu vi um documentário de um economista dizendo que os países de primeiro mundo, né, que estão aí nos nas primeiras posições econômicas, eles estão hoje mais endividados que os países da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o Japão tem 250% em dívida. Meu Deus, mas como é que pode um país como o Japão ter uma dívida 2,5 vezes do seu PIB? Não sei qual que era a referência que eles tinham lá.
Como é que pode o nosso planeta todo estar na mão? Coisa de 2 anos atrás, teve uma reunião, se não me engano, foi na Europa, isso, com 200 pessoas, que eram as pessoas mais importantes do planeta Terra. Quer dizer, o destino nosso, entre aspas, está na mão de 200 pessoas? Pode acreditar que está. São eles que vão ditar as regras econômicas, sociais do mundo inteiro. E para entender todo esse processo, eu fui buscar, junto com companheiros lá do Vicente de Paulo, nas segundas-feiras, que nós temos os estudos, e a gente encontrou muita resposta nesse livro do Emmanuel, né, que já devem ter feito diversos estudos aqui, que é A Caminho da Luz, em que o Emmanuel se coloca na situação de não recontar a história humana, porque essa já está contada, mas contar a história humana do ponto de vista espiritual. Eu, mais uma vez, particularmente, sempre dando a minha opinião nesse sentido e fazendo vocês questionarem, criticarem, claro, penso que tem que ter isso, mas para mim fica difícil também pensar no atual estado do nosso Brasil e do mundo, numa crise ética, moral, na minha opinião, sem recordar o que o Emmanuel fala aqui no livro A Caminho da Luz, por exemplo, que há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já esteve na participação da formação do nosso planeta. E quando o Emmanuel coloca isso, você vai colocar esses dados de 5 bilhões de anos, estão corretos cientificamente falando? A segunda vez que Jesus esteve perto do planeta Terra foi quando estavam programando como ele ia em missão vir em corpo físico, né, para a Terra. Então ele esteve 2 vezes na Terra. Mas se você pensar que há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, perfeito. Tem na Revista Espírita de 1858, 68, Lacordaire faz uma mensagem psicografada dizendo, assim, é interessante você pegar a leitura mesmo dessa reportagem, dizendo que Jesus, ele é um dos Cristos, que por tradição, esses Cristos existem em cada um dos planetas do sistema solar. Então, quando a gente fala Jesus, o Cristo de Deus, por quê? Porque Jesus é o Espírito puro que mais entende e entendeu Deus. Por isso que ele fala, eu e o Pai somos um. Se nós pensarmos que Jesus é esse Espírito puro, que há 5 bilhões de anos já era puro, coordenou a formação do nosso planeta, fisicamente falando, e pensar que Jesus, assim como outros Cristos de outros planetas, tem essa capacidade de co-criar junto a Deus, e que além desses Cristos dos planetas, do nosso sistema solar, nós temos um Cristo do sistema solar, e assim por diante, a gente vai montando aí uma pirâmide de Cristos. Como é que pode, então, esse Cristo que há 5 bilhões de anos atrás participou da formação do nosso planeta, ao reencarnar, né, em missão aqui na Terra, chega lá, quebrar a barraca da pessoa? Por isso que justifica o meu questionamento. É claro que se Jesus falar assim, ô Lula, é verdade. Né? É verdade. Né? O pior é dizer que Jesus foi casado, né? Teve sogra, mulher. Se um espírito já é puro, para que ele vai querer casar? Vejo que não tem muita lógica isso. Vai arrumar sarna para se... Já passou por essa fase. Né? Mas tem pessoas que defendem essas ideias. Né? Não, Jesus teve mulher, teve filhos, aí tem a descendência, aí fazem livros, fazem filmes e ganham dinheiro com isso. O Leandro Carnal fala uma coisa que eu acho muito interessante. Como ele é ateu, é claro que ele vai defender o ponto de vista dele, ele fala muito de uma situação nossa, que é a vaidade. Por quê?
defender as ideias e realçar as coisas que nos é própria é realmente vaidade e egoísmo. Então ele conta, por ser um ateu, a história de um santo. Santo Antão era um santo que viveu isolado dos 20 anos para frente, isolou-se do mundo, viveu numa caverna, na maneira mais simples possível que uma pessoa poderia viver, e ficou mais de 70 anos nessa caverna, sendo tentado pelo diabo. Todo dia, 24 horas por dia, o diabo ficava tentando Santo Antão. Santo Antão se alimentava das coisas mais simples, né? Mel, enfim, meio João Batista. Aí o diabo colocava lá uma mesa com as melhores comidas, os melhores alimentos. Quando Santo Antão ia dormir, apareciam para ele mulheres em danças sensualizadas, para que ele fosse tentado na sensualidade e caísse em pecado. Mas depois de mais de 70 anos, o diabo desistiu. Talvez foi a primeira vez que ele fez isso na terra. Ele olhou para Santo Antão e falou: olha, desisto de você. Eu não vou conseguir fazer com que você peque. E virou as costas e saiu. No que ele virou as costas e saiu, Santo Antão ficou de joelhos e disse: agora eu sou um santo. E o diabo, ao ouvir isso, virou para trás e voltou. Por quê? Porque no momento que Santo Antão fala, agora eu sou um santo, ele entrou talvez no maior pecado, que é a vaidade. E é a vaidade que faz com que muitas vezes nós escondamos, né, a nossa personalidade. Basta dizer que o próprio Chico, quem assistiu o filme, né, sobre o Chico, quando o Chico aparece na revista O Cruzeiro, e ele fica chateado porque ele apareceu na revista, o Emmanuel aparece para ele e diz assim: por que você está reclamando? Jesus foi pregado na cruz, você só apareceu no Cruzeiro. Foi a tua vaidade que te levou a aparecer na revista. Recentemente eu estudei o livro de Joana d'Arc, ditado por ela mesma. Joana d'Arc, ela em espírito ditou a sua versão, a sua história para Hermance Dufault, que foi uma das médiuns de Kardec. E nesse livro ela conta que ela veio a morrer queimada por vaidade. Eu até destaquei um trechinho aqui, que ela fala que ela recebe a mensagem das santas que apareciam para ela, e uma das mensagens era essa: Jane, tu realizastes a missão que Deus te confiou. Volta do Remi para buscar no seio de sua família e de uma feliz obscuridade, uma felicidade que tu só encontrarás neste lugar. Mas por vaidade, para querer ficar junto ao rei, para querer ficar à frente das batalhas, ela acabou sendo presa e julgada e morta. Então talvez a vaidade nossa esteja justamente nessa procura de estar em evidência. Como alguns falam, a diferença do vaidoso para o orgulhoso é que o vaidoso ele tem que mostrar que ele é bom. O orgulhoso não, ele já sabe que ele é bom. Eu só gostaria de pedir desculpa ao nosso companheiro ali do computador, porque a hora que apareceu a mensagem, obter a licença, não foi maldade minha, mas eu gostaria de contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Como eu sou professor, um dia eu cheguei à noite em casa e tinha que fazer uma prova, liguei o computador, cadê o danado do Office? Não achava o Office, não tinha um editor de texto. Falei, meu Deus, e agora? Tem que fazer essa prova para amanhã. A gente coloca no Google lá, né? Office, aparece, baixa aqui, super download, a gente faz na hora ali, né? Já sai hackeado, não precisa de licença, não precisa de nada, e assim a gente resolve o problema. Ao colocar Office e dar o Enter lá, apareceu Microsoft. Eu falei, imagina, eu, professor, ganhando R$ 8,50 uma aula. É verdade, tá? Quem é professor da rede pública sabe disso. Não deem risada, mas é verdade. Inclusive, uma mãe falou para mim assim, se o senhor acha que está ganhando pouco, sai e dá lugar para alguém. Ela falou assim. Aí eu falei, imagina que eu vou conseguir comprar a licença do Office, né? Deve custar mais de R$ 1.000. Antigamente, acho que era isso, né?
Aí eu entrei no site da Microsoft por pura vaidade mesmo. Falei, não, vai que dá para comprar, né? Estava R$ 219 a licença por um ano. Ou seja, menos de R$ 20 por mês. E você trabalha com o seu office certinho, bonitinho, né? Ninguém vai ficar lá, ó, sua licença expira em 5 dias e tudo mais. E eu fui todo feliz, contente, contar para os meus colegas professores que eu tinha comprado o office, que estava barato, enfim. Todos eles, 100%, olharam para mim e falaram assim, você é louco? Para que você foi comprar? Basta você entrar lá no Super Download, lá no Baixa Aqui e abaixar. Quer dizer, aonde que você está com a cabeça de comprar o Office? Tá? Falaram 1000 na minha cabeça. Tudo bem. Isso uns 10 dias antes da manifestação que teve aqui em Rio Preto, em diversas cidades do Brasil, com relação à corrupção. Aí eu virei para alguns deles e disse assim, você vai participar da manifestação? Claro! Aí eu fiquei olhando assim, quer dizer, a pessoa não percebeu que ele, sendo contra a corrupção, por que ele, com todo respeito, viu, amigo? Com todo respeito. Por que ele está usando um programa pirata? Então, quando a gente cobra tanto do outro a situação de, não, esse país é assim, 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 mas espera aí, e eu? Me incomodava muitas vezes eu ter que falar, como eu vou falar agora, os irmãos das trevas, os espíritos das trevas. Quem são os espíritos das trevas? A gente acabou de estudar também o livro Transição Planetária, e lá um espírito superior, né, num nível espiritual melhor e maior, vem até uma colônia espiritual e diz o seguinte, muitos daqueles que são os tais espíritos das trevas hoje, que são contra o Cristo, contra Jesus, eram muitas vezes aqueles que estavam nas suas terras trabalhando, tranquilo, e foram violentados na sua casa por tropas, por soldados, com a bandeira de Jesus. Então, quem são esses espíritos das trevas? Quem são aqueles que são contra o Cristo? São aqueles que não entenderam, mas foram violentados em nome de Jesus. E a gente hoje julga eles como espírito das trevas? Como? E por incrível que pareça, estudando o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, a gente vai passar a entender por que essa briga pelo poder é tão forte ainda no nosso planeta. Porque imagina o seguinte, se lá em Brasília está essa briga louca, para ficar com poder, aquela coisa egoísta, imagina no plano espiritual. Imaginemos no plano espiritual como é que está. Sabendo que o planeta vai passar para um planeta de provas e expiações para a regeneração. Vai passar. Queiramos ou não, vai. Aí, quando a gente estuda as obras espíritas e que a gente às vezes perde a esperança, a gente fica preocupado com as atuais situações que estamos passando, como acontece com todos nós, é claro. Você planeja uma situação para a sua empresa, para a sua vida, financeiramente e tal, aí de repente você fica, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ter essa condição de assumir esse compromisso? Quantos de nós assumimos compromissos pensando que ia dar certo e não deu? É óbvio. Todos nós aqui passamos por isso. Aí é claro que a gente vai buscar uma resposta lógica para isso. Uns vão pensar que é o karma, uns vão pensar que é falta de calma, e seja lá o que for, mas tem que ter uma lógica o que nós estamos passando. Para mim é interessante pensar que essa situação política, ética, moral que a gente está passando no momento no Brasil, está fazendo com que nós tenhamos que tomar uma posição diante dos fatos. Até então era fácil. É assim porque é assim, é de cima para baixo mesmo, cumpra-se. E hoje não, hoje você tem que questionar isso. Hoje nós temos que dialogar, a gente tem que dividir informações. Então, quando as pessoas vêm, ou eu ouço, ou até mesmo eu penso, onde está essa tal de esperança? Se esse mesmo Cristo
que há 5 bilhões de anos, por sua vontade, por estar junto a Deus, conseguiu tirar uma nebulosa do Sol, formar o nosso planeta, esperar milhões de anos as coisas se acertarem. Esse mesmo Cristo que há 2000 anos aí esteve aqui com a gente, fisicamente falando, deixou o seu recado. Se nós pegarmos a caminho da luz, a gente vai ver que das quatro grandes tribos que reencarnaram no planeta, a única que realmente se comprometeu a fazer algo para a evolução do nosso planeta foi a raça ariana, que era a menos religiosa de todos. Dos quatro, a raça ariana é a que menos tinha compromisso com a religião. Eles tinham compromisso com a filosofia, com a ciência, e até hoje é assim. Por que a ciência avançou tanto no nosso planeta? Por causa dos arianos. Aquele que veio a formar a raça hebraica, religiosa, que tinha tudo, inclusive recebeu Jesus no seu seio, tinha tudo para fortalecer o Cristo, a ideia crística no nosso planeta, e não o fez. Por quê? Por conta da vaidade. João Evangelista, ele tem uma mensagem psicografada na época de Kardec, em que ele conta que ele esteve na época da formação do planeta, logo assim, depois de milhões de anos, aí que o ser humano apareceu, ele fala, quem são esses primatas? Por quê? Porque nós éramos baixinhos, tínhamos aparências bem primitivas. Aí, de repente, começa a reencarnar espíritos altos, de pele clara, feições bonitas, perto dos humanoides, como o Emmanuel fala muitas vezes, no Caminho da Luz. Aí a gente começa a entender que é óbvio que esses que vieram para cá foram dominantes. Foram eles que dominaram todo esse processo. Por que os egípcios, a civilização egípcia chegou no ápice e sumiu? Porque voltaram. Voltaram para o seu lugar de origem, para o seu planeta de origem. Mas ficou aqui as lições. E essas lições fazem com que a gente pense que todo esse desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, já chegou agora uma fase de passar para a fase do amor. Acho interessante, por exemplo, quando a gente conversa com pesquisadores, eles geralmente são muito taxativos com relação à espiritualidade, né? Eles não aceitam, então me prove isso, me prove aquilo, né? E a gente fica muitas vezes sem como provar. Mas eu fico muitas vezes pensando assim, como é que eu vou provar para uma pessoa materialista, que sabe tudo sobre um corpo humano, né? Que pega um corpo humano, desmonta esse corpo numa mesa e fala, isso assim, isso assim, isso aqui, funciona. Aí um dia me apareceu uma ideia, eu falei assim, e se eu pedir para ele montar? Em vez de ele desmontar e me explicar como funciona, monta tudo e faz viver. Será que ele vai conseguir? Será que a nossa ciência hoje consegue esse fato? De montar um corpo humano, pegar órgãos e falar, bom, agora ele vai viver. Por quê? Ele não consegue fazer isso. Quando eu vejo, por exemplo, as pessoas falando, não, para mim, ou é científico ou não é, né? Não tem Jesus nessa história, não tem Deus, não tem nada. Aí eu fico me perguntando, poxa, eu tenho que aceitar numa teoria da física que o elétron, que é uma partícula tão minúscula, né, elementar, ela tem consciência, que experimentos foram feitos em laboratórios e provaram que um elétron tem consciência do outro. Eu falo, Jesus, mas eu tenho que acreditar que um elétron tem consciência do outro, mas não posso pensar que existe um Criador? Voltando ao ponto do aluno lá, quando eu vejo o aluno dormindo, ele fala assim, professor, eu durmo por quê? Porque não me interessa, por isso eu não consigo decorar, eu não consigo, ele nunca consegue algo. Ontem eu vi um programa que um periquito, acho que australiano, ele decorou 130 frases. Não são palavras, são 130 frases. E fala essas frases.
Mas se um periquito consegue memorizar 130 frases, você não consegue memorizar algumas fórmulas e, na sua capacidade de raciocínio, de aprendizagem, aplicar essas fórmulas e fazer da forma correta? Uma das alunas de terceiro colegial, que eu fiquei bravo com ela, porque ela foi mal numa prova, depois de 2 meses dando aula, ela me entregou uma prova em branco. E eu não lembrava porque eu fiquei bravo com ela, eu fui ver a prova dela, estava assim, 4 dividido por 4, 2. Como que um aluno de terceiro colegial, 16, 17 anos, faz 4 dividido por 4 dá 2? Quer dizer, essa matemática eu não conheço. Ela não sabe matemática? Sabe. Mas é a distração. Por que que ela não vai? Ou por que que eu não venho e dou o melhor de mim em tudo que eu tenho que fazer? Acho que esse é o nosso questionamento maior. Como eu disse, como é que pode um país como o Japão estar com 250% de endividamento e vendendo uma imagem que está tudo bem? Eu vi uma coisa que eu achei interessante, acho que é House Cat, né? Casa de Gatos, lá no Japão, que é um país dito talvez um dos maiores e melhores países para se viver em termos assim de não ter corrupção, apesar de algumas situações, mas eu achei interessante porque tem uma loja que as pessoas pagam para acariciar gato. Aí o dia que eu vi aquele monte de pessoas pagando, aquelas senhoras, aquele monte, eu queria ser um gato daquele, viu? Porque todo mundo lá acariciando o gato, dando comidinha, você fala, pô, mas por que eles fazem isso? Porque lá eles não têm espaço para ter o animal na sua casa e eles sentem a necessidade de carinhar um gato. Então alguém teve a feliz ideia de pagar, ó, vou cobrar então para você carinhar o gato. Com tanto gato aqui no Brasil, né, esses gatos de rua, aí, lá em casa tem uns 5, 6 que aparecem lá, a gente dá comida para todos eles. Aí eu fico pensando, se essa esperança que a gente tanto fala, não é falta de projeção, de projetar o que a gente quer. Porque se nós pegarmos a história da arte, antigamente era tudo assim, né? Tudo chato, não tinha profundidade. A partir do momento que se conseguiu desenhar uma projeção, você deu um foco para a coisa, você fez aquele ponto de fuga, você conseguiu enxergar que existe algo além. E no nosso inconsciente isso é importante. Se nesse momento nós somos reencarnacionistas e pensamos que existe um governador do nosso planeta, que é Jesus, que é um espírito perfeito, puro, que como o Lacordaire fala na sua mensagem, para esses espíritos que são puros, já não se pode mais pensar em erro. Eles não erram mais. Então, se Jesus não erra mais, está à frente do nosso planeta, a gente pode ter dúvida que esse negócio não vai dar certo? Esse é o questionamento que eu me faço todo dia. Quantas vezes eu acordei de manhã e falei, meu Deus, o que eu vou fazer para resolver o desafio que eu tenho hoje? Seja ele qual for. Aí a gente olha e fala, não sei de onde vai vir. Claro que eu não sei, eu estou vendo aqui. Mas a espiritualidade vê em 3 dimensões. E aí a gente questiona a fé, a esperança. Quando a gente lê nos livros espíritas, né, psicografados, que no plano astral existem cidades, a gente já parou para questionar como é que eles constroem essas cidades? E mais, né? Que os tais espíritos das trevas, que nada são que nossos irmãos, na sua ignorância, falta de conhecimento, eu demorei um pouquinho para aprender que o mal, na verdade, é a ignorância do bem, não é a ausência do bem, é a ignorância do bem. Ele não sabe o que é o bem. Como é que eles constroem aquelas cidades nas tais trevas? Como é que eles pegam material para fazer isso? Esse mundo espiritual é tão espiritual assim? Por quê? Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, a matéria, no mundo espiritual, o espírito está suscetível à gravidade, à ponderabilidade?
É uma pergunta que dá para a gente ficar o dia inteiro aqui estudando, num simpósio, alguma coisa assim. Por quê? Como é que você pode trabalhar esses conhecimentos do mundo espiritual sem ter a base, que é o Livro dos Espíritos? A tal da cirurgia bariátrica espiritual, mediunidade nos animais, o animal é médio, não é? A gente está pesquisando isso lá no Vicente de Paulo, por quê? Porque a gente quer uma resposta coerente para aquilo que nós estamos ouvindo falar dentro do centro espírita. Então, quando a gente pensa em esperança, pensa-se em Jesus, eu acho que as coisas ficam bem mais claras ao ponto da gente começar a pôr essa esperança e a fé em prol desse crescimento espiritual que nós estamos tendo. Quando me perguntarem, então, qual seria o assunto, em suma, é isso. A esperança. Mas que esperança? A esperança do trabalho, sim. A esperança de projetar o que a gente quer, de escolhas, já que temos o livre-arbítrio, de contar com o outro, de não ter dó. Eu aprendi há pouco tempo que dó é uma coisa que não se deve ter do outro, do nosso companheiro, do nosso amigo de jornada. O que nós temos que ter é compaixão, e compaixão é ter o mesmo sentimento, compartilhar o sentimento que eu tenho com o outro, sentir o que ele está sentindo. Talvez esse processo todo que o Brasil está passando seja justamente para isso, para que nós possamos acender essa esperança, essa fé raciocinada, fé sentida, nesse futuro, que é claro que tem que ser melhor, não pode ser um futuro pior. O que está faltando para nós realmente é ter essa fé nesse irmão, nesse espírito puro que é Jesus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e que realmente nós estejamos com Jesus em todos os momentos, de agora para frente e de agora para todo sempre. Obrigado e boa noite.